quando a gente vai para esse lugar de auto amor, de auto perdão, de autoconhecimento e de uma relação espiritual, a gente consegue sair desse lugar sem ir para um processo mais depressivo. Então, se eu cuido primeiro desse mental e eu descubro a mulher maravilhosa que existe dentro desse corpo, só que esse corpo é só um veículo que me faz experimentar a vida. Por isso o chamado é mulheres se cuidem. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Jornada da Alma. E como vocês podem perceber, ela voltou. A Fê está aqui novamente. Se você perdeu esse podcast com a Fernanda, no final, vocês voltem lá nesse podcast onde a Fernanda veio aqui e contou um pouquinho sobre a história dela, sobre o casamento dela, sobre a mudança do Brasil para Portugal, de Portugal para os Estados Unidos. Tá tudo lá naquele podcast. Porque hoje aqui nós vamos ser bem específicas, porque o pedido foi: traga a Fernanda para poder falar sobre a ginecologia natural. Então é para isso que ela veio. Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para a Fernanda. Mas eu vou explicar aqui o que a gente vai trazer hoje aqui, né? Por que a ginecologia natural? Por que olhar para esse feminino? Esse podcast ele está indo ao ar em junho. E em junho é o mês da consciência do lipedema, né? Isso acontece no Brasil e no mundo inteiro. Então vamos ter muitos eventos aí falando sobre o lipedema, o que é lipedema. E eu não vou explicar muito aqui sobre o lipedema, porque também tem vídeo aqui no canal com a Dani Zumer falando sobre o lipedema, explicando sobre o lipedema, mas eu vou trazer rapidamente. O lipedema é uma doença que atinge a grande maioria mulheres e 1% da população atinge os homens, causados aí por questões hormonais, né? E aí a Dani vai explicar isso muito bem aqui no podcast, as fases, né, onde isso pode se agravar ou não. Então eu não vou adentrar isso. E é por isso que a Fernanda está aqui hoje, para poder conversar com a gente, já que é uma doença do feminino, o que essa mulher pode fazer para poder viver bem com o lipedema. Mas assim, esse podcast aqui não é só para quem tem lipedema, tá? Nós vamos falar sobre mulheres, vamos falar sobre ancestralidade, vamos falar sobre algumas lealdades que a gente traz. Então, isso é para qualquer área da sua vida, se você for mulher. É claro que a ênfase maior vai ser sobre o lipedema por conta do mês de junho, né? Por conta do lipedema. Mas fica aí porque vai vir muita coisa boa. Fernandinha, muito obrigada por ter retornado aqui no canal. É sempre um prazer tê-la aqui na minha casa. Para quem não te conhece ainda, quem ainda não assistiu nosso podcast, por favor, se apresente, Fernanda. Olá, tudo bem? Muito obrigada mais uma vez por ter me convidado. É um prazer estar aqui, é um prazer conversar com você, é um prazer conversar com essa produção toda. Bom, eu sou Fernanda Soli, sou terapeuta transpessoal. Também sou estudante de doutoramento e um dos focos da minha pesquisa é sobre ginecologia natural. Então, assim, a ginecologia natural, ela também é um movimento de mulheres que querem se conhecer melhor seu corpo e querem evitar, ou vai até na contramão de questões medicamentosas, de anticoncepcional, né? É um trabalho que você vai focando de uma perspectiva mais natural possível, dentro dessa dimensão que nós vivemos hoje, né? Natural possível, lidando com o seu corpo. Então, desde uma alimentação mais saudável, desde essa relação com os ciclos lunares, né? Conectando com o seu ciclo menstrual, de perceber o seu processo de ovulação, seu processo de entre aspas, TPM, né? Perceber os sintomas que o seu corpo vai se mobilizando a tudo isso e aprender a lidar de forma mais natural possível. Então, esse seria o foco principal da ginecologia natural. Gente, a Fernanda vai detalhar tudo que ela está falando, porque o lipedema, ele acontece exatamente aí, né? Na fase, existem algumas fases, então eu vou ter que falar dessas fases. Existem algumas fases para o lipedema poder se manifestar no corpo dessa mulher. E eu vou trazer mulher porque o homem é só 1% da população. Na mulher, que é exatamente na fase que ela está saindo ali da infância e indo para a adolescência, aquela fase da puberdade. E depois
é a fase de começar a tomar o anticoncepcional, saindo ali da adolescência e indo para a vida adulta, que normalmente aí vai acontecer, não sei, né? As mulheres hoje, as crianças hoje estão bem precoces, né? Então não dá nem para especificar o tempo aí que as mulheres começam a tomar esse anticoncepcional, né? E aí você traz isso de uma forma da ginecologia natural, falar sobre isso. Então, Fê, eu quero que você traga, por favor, o máximo que você conseguir, sabe, sobre os detalhes, como que a mulher vai saber, como que ela vai optar por não tomar anticoncepcional, mas para poder saber o teu período menstrual, os seus ciclos. Vamos lá, Fernanda, vamos adentrar isso aí. E, gente, se vocês têm perguntas, vai mandando pergunta aqui, porque no final a produção vai trazer as perguntas, então nós vamos responder algumas perguntas aqui, tá? Vai lá, Fê. Bom, eu vou trazer um pouco de um contexto, né, relacionado aos Estados Unidos. Na década de 70, mais ou menos, aconteceu um movimento em Los Angeles de mulheres que se reuniam para poder entender e conversar sobre suas questões do próprio corpo, porque elas estavam um pouco insatisfeitas com a forma que os médicos, né, abordavam e questionavam. Então, essas mulheres elas se reuniram e, fundaram uma associação, né, de assim, olha, a gente precisa conversar mais sobre como funciona o nosso corpo e tomar nossas próprias decisões, porque percebiam que essas decisões eram muitas vezes tomadas pelo próprio sistema, que acaba impondo, entre aspas, que a mulher ela não tenha uma percepção do seu próprio corpo, entende? Então, assim, vou dar um outro exemplo. Quando você, sua primeira menstruação, né? O que aconteceu com sua primeira menstruação? Normalmente, as mães, né, acabam levando a sua filha para o ginecologista e muitos ginecologistas acabam iniciando um processo de anticoncepcional com alguns discursos de melhorar a TPM, de não ter cólica, de melhorar a pele, porque assim, a própria adolescência acaba estimulando, né, o desenvolvimento de espinhas. E imagine, você é adolescente, aí não conhece muito sobre o seu corpo, a escola acaba não aprofundando esses aspectos, acaba cedendo, e você começa a tomar anticoncepcional com, enfim, eu fiquei menstruada com 9 anos de idade, né? Bem novinha. Muito nova. Então, imagine se com 9 anos de idade eu optasse a tomar anticoncepcional. Quanto distúrbio isso ia acabar acontecendo com o meu corpo. Então, assim, muitas adolescentes acabam tomando anticoncepcional de forma sem muitas informações, né? E isso acaba gerando outras questões hormonais, desequilíbrio hormonal no corpo. Quando você toma um anticoncepcional, a gente não consegue ver esse processo cíclico da mulher, porque ele é interrompido, né? Uma mulher não ovula, então ele é interrompido todo o processo da ciclicidade. Você não consegue perceber a temperatura do seu corpo, que ele vai se modificando, você não consegue perceber os sintomas psicoemocionais que você vai desenvolvendo durante o processo do ciclo. Então, é como se seu corpo ele fosse estável o tempo todo, né? Senão, ele fica distanciado dele. Então, o anticoncepcional acaba trazendo isso. Quando não toma o anticoncepcional, você consegue medir a temperatura do seu corpo. Até quando a gente entra no processo de ovulação, a temperatura do seu corpo aumenta. É uma das formas de você perceber que está ovulando, né? Você consegue perceber o muco que sai da sua vagina e a partir do momento que esse muco ele sai, a cor que ele sai, percebe se você está em ovulação ou não, percebe se você adquiriu algum fungo, tem alguns sintomas que não está condizente com o seu cheiro natural, enfim. Fora a relação íntima que você acaba desenvolvendo com o seu corpo e compreendendo que seu corpo é maravilhoso, como ele é, né? Como ele é. E isso é que é o fantástico das questões da ginecologia natural. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia contra o anticoncepcional. É importante dizer que o anticoncepcional teve uma grande importância nos movimentos feministas, até porque foi o anticoncepcional que também
levou essa mulher até a autonomia de decisão, se ela quer ou não quer ter filho, o que é maravilhoso isso. É muito bom, mas isso não quer dizer que a mulher não possa ter também essa autonomia de decisão, não tomando um anticoncepcional e cuidando melhor do seu corpo, entendendo o seu processo de oscilação. Ok? Isso é muito bacana, Fê, trazer sobre isso e o papel importante dessa sociedade, né, do anticoncepcional, e nós vamos falar também de outras partes, né, da sociedade no impacto da vida da mulher hoje, né? Vamos ter que voltar um pouquinho aí na história do tempo e falar desse patriarcado, né? É tudo porque a gente precisa... Na verdade, o que eu quero trazer aqui com você é construir aonde essa mulher, ela se perdeu dela mesma. Porque nós, mulheres, nós fomos educadas para estar no mercado de trabalho, para dar conta da família. E aí, antes, né? Deixa eu voltar um pouquinho, então, nessa história. Antes, a mulher, ela ficava em casa e o homem saía para trabalhar. Ele era o provedor dessa família e essa mulher trabalhava cuidando da casa, cuidando dos filhos. Porque essa mulher também não tinha autonomia de ter filhos ou não ter filhos. Ela foi criada para poder ter filhos. Então, nós viemos de famílias que mulheres tinham 12, 15, 20 filhos. A mulher paria a vida inteira dela. E aí... sem, eu acho, que dá conta de conhecer o seu corpo, porque você está sempre num estado de estar gestando alguém, né? E os hormônios terem que voltar para o lugar. E aí entra essa questão, existe uma revolução feminina que foi muito importante. Hoje, a minha visão é que a gente não precisa mais estar do jeito que estamos, daqui a pouquinho eu vou entrar no porquê. E aí existe essa revolução, a mulher, ela sai de casa... ela já consegue controlar, já consegue dizer, eu não quero mais fazer sexo, eu quero fazer sexo, eu tenho desejo, eu não tenho, muito timidamente ainda, lá nesse passado. E ela decide, eu não quero mais ter 20 filhos, né? Aí a mulher passou de ter 20, 12 filhos para ter 2, 3. A mulher vai para o mercado de trabalho. Então ela vai para o mercado de trabalho e durante muito tempo, e eu vou dizer um passado muito próximo do que a gente vive hoje, a mulher precisou o tempo inteiro se igualar a esse homem, numa posição de sempre pesando mais para o lado da mulher. Por quê? A mulher se igualou economicamente, financeiramente, no mercado de trabalho como homem, né? A mulher saiu, ela ocupa cargos de gerência, cargos de gestão, que só eram ocupados por homens. A mulher tá ali palha a palha, ó, juntinho, né? Desse homem. Só que esse homem, ele foi criado, é da genética dele, é da genética do homem sair para trabalhar. Trabalhar sob estresse, sob pressão. Isso faz parte do homem, isso não faz parte do feminino. Porque o feminino, Fê, você pode me interrompendo, tá? Esse feminino, ele foi feito para sentir, mas essa mulher se distanciou do sentir, porque ela vai para o mercado de trabalho, ela trabalha o dia inteiro e ela volta para casa, ela precisa cuidar do filho, ela precisa cuidar do marido, ela precisa cuidar da casa. Então, ela se sobrecarregou. E sendo que esse homem, ele continua fazendo o mesmo papel dele, que era o papel de ser o provedor. Né? E aí a mulher cada vez mais se distanciou desse lugar dela, se distanciou do sentir, do olhar para ela, do olhar para o corpo. E agora o que eu percebo é que o movimento é um movimento contrário. E se você que está aí do outro lado ainda não percebeu, esse é o meu convite, o convite da Fernanda aqui nesse podcast. Na verdade, em todos os meus podcasts, mas principalmente nesse, onde nós vamos falar especificamente para mulheres, é de você olhar na contramão de tudo que está acontecendo e voltar o seu olhar para dentro, voltar o seu olhar para você e sair desse lugar de que eu não preciso mais competir com esse masculino, porque eu, no meu papel feminino, eu sou diferente desse masculino. E é quando eu entendo essa separação e esses dois corpos diferentes, e é por isso que o corpo da mulher é feito de um jeito e do homem é feito de outro. Senão, Deus não precisaria ter criado
duas pessoas diferentes, seria a mesma coisa, né? Então, traz pra gente um pouquinho isso, pode voltar a falar sobre esse patriarcado, sobre como que a mulher volta para esse lugar de estar perdida e voltar para esse lugar, porque assim, eu tive um processo muito grande de estar afastada desse meu feminino completamente, sabe? Eu não sabia identificar o que o meu corpo estava dizendo, esses ciclos menstruais, o que a lua vai influenciar no meu ciclo, o que a lua vai influenciar no meu humor, como que naquele mês, numa lua X, o meu sono vai estar mais conturbado ou não. Eu precisei passar por esse processo de descobrir, de voltar para dentro, de voltar para o meu feminino para poder descobrir essas nuances. Então, eu quero que... Acho que eu falei demais, né? Eu quero que você siga aí dentro de tudo isso. Essa lambança, esse monte de coisa que eu trouxe. Ok. Olha só, primeiro, é bom deixar claro que, assim, acessar esse feminino não é acessar uma mulher submissa. Isso é importante estar claro isso, né? Não é acessar uma mulher que se voltou a uma estrutura que muitas outras mulheres já conquistaram, né? Inclusive, né? A gente teve vários movimentos feministas e que bom que teve esses movimentos, que existem esses movimentos, para que a mulher hoje estivesse em outro local. Isso é importante entender. Outra questão, isso aí eu vou falar um pouco de algumas autoras, tipo Frederici, né, que é uma escritora norte-americana, por sinal, que é feminista. Ela faz todo um processo histórico sobre o papel da mulher nesse mundo capital. Então, assim, vamos pensar na mulher antes da Revolução Industrial, né? Okay. Então, a mulher, antes da Revolução Industrial, era a mulher... vamos pensar antes do capitalismo. Ok, né? Onde homens e mulheres, né, estavam muito mais relacionados com o arado, né, com a terra, eles plantavam aquilo que colhiam, enfim. Então, tinha toda uma divisão de papel, sim, aquilo que um homem desenvolvia, a mulher desenvolvia, só que era uma divisão igualitária, né? Não existia uma inferioridade do papel, né? Então, a mulher que decide hoje ficar em casa cuidando dos filhos ou cuidando do marido, enfim, decidiu isso, ainda assim a sociedade coloca essa mulher em um local de inferioridade. Isso é algo menor e, de uma certa forma, certo comodismo para essa estrutura patriarcal, né? Que, assim, que a mulher fique em casa cuidando dos filhos, cuidando do marido e que o homem seja esse provedor. Dentro dessa lógica que Frederic coloca, né, assim, a mulher saiu dessa estrutura e foi trabalhar, né, e foi para a indústria. Então, homens e mulheres foram para a indústria trabalhar, sendo que na própria indústria as mulheres recebiam menos do que os homens. Então, imagine, né? Então, assim, olha, se a mulher ela recebe menos do que um homem e está na indústria, é melhor que a mulher fique em casa. Então, é melhor que... Não? Exato. É melhor que a mulher fique em casa. Então, assim... Então, olhe como a lógica da patriarcal ela vai sendo construída para que a mulher fique em casa, porque ela já recebia menos mesmo na indústria, e que esse homem ele vá para o mercado de trabalho, né? Então, a lógica simbólica sempre que o homem, né, se mantenha em um status social de ação, né, de provedor, não só provedor financeiro, mas provedor intelectual, e a mulher fique nesse lugar de cuidadora, de sensível, de empática, né? Então, de ingênua. Então, assim, isso faz parte de uma estrutura patriarcal, né? Assim, eu coloco essa mulher como não pensante intelectualmente, ela ingênua, ela sensível demais e, às vezes, histérica e louca, quando ela acessa esse lugar da intuição. Uhum. Então, eu sempre coloco essa mulher nesse lugar e o patriarcado, eu não vou colocar aqui homem, porque, assim, não, a questão não é essa. Porque
O patriarcado, ele está numa perspectiva simbólica, né? Então, assim, que foi um movimento também cultural, né? Onde, assim, essa estrutura patriarcal foi colocando a mulher nesse lugar. Então, uma das preocupações que eu tenho é que, assim, esse movimento do acesso ao feminino que seja um movimento invertido, né? Que, assim, que, na verdade, assim, o movimento de acesso ao feminino, ele tome o seu corpo, é seu. Você não é só responsável pelo seu corpo, como você é responsável pelas suas emoções, né? Se cuide, porque quando você se conhece, quando você se cuida, você tem autonomia. Você está com a mente tranquila, você está com a mente com discernimento. E quando você sai desse lugar do discernimento, você é cooptada pela essa estrutura patriarcal, onde coloca você nesse lugar de louca, de desassociada, de emocional demais, ingênua demais, de burra, entende? Então, quando a mulher vai, então, assim, resgatar esse feminino, resgatar esse autocuidado. Eu estava vendo uma reportagem, né, do Ministério do Trabalho, se eu não me engano, 76% das mulheres mundial, elas são voltadas para o cuidar. Imagine, 76% das mulheres são voltadas para o cuidar. Seja cuidar, sempre cuidar do outro que eu estou falando. Cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da mãe que ficou doente, cuidar da mãe do marido, né? Enfim, com essa estrutura do cuidar. Então, imagine o quanto as mulheres elas vão acumulando funções. Então, mais uma vez, dentro dessa estrutura patriarcal e essa estrutura econômica, social e política, não é mais interessante que a mulher também fique só em casa. Só que o que aconteceu? A mulher não só, ela passou também a ser provedora, né? Passou a ter que ir para o mercado de trabalho e buscar salário, como também ela não abriu mão do seu papel de cuidadora. Então, ela se sente responsável em continuar cuidando da casa, em continuar cuidando do filho, em continuar cuidando do marido, né? Ela não saiu desse papel. Então, ela só assumiu mais funções na vida dela. E é óbvio que várias doenças vão surgindo nesse contexto, né? É óbvio que muitas mulheres acabam adoecendo porque elas não aguentam. Então, se você for trazer na minha vida, na sua vida, na vida de muitas mulheres, quantas estafas as mulheres já passaram, né? Por estar assumindo sempre esse lugar de não só de cuidadora, mas como profissional ativa, como intelectual, enfim. Por isso o chamado é mulheres se cuidem. Mulheres, olhem para você, olhem para o seu ciclo menstrual, olhem para a sua menopausa, né? Olhem para o seu cabelo, se está caindo muito. Né? Não abra mão de atividade física, não abra mão de meditar, não abra mão de ter uma alimentação saudável. Né? Primeiro você, depois o outro. Então, assim, quando a gente vai para esse lugar do autoamor e do autocuidado, a gente consegue se defender. É bom você trazer isso, Fê, porque a questão da defesa e do autoconhecimento feminino, hoje nós percebemos muitas doenças do feminino, né? As mulheres estão cada vez mais doentes. Cada vez o corpo dessas mulheres estão inflamando cada vez mais. Eu queria que você trouxesse um pouquinho o que a ginecologia natural vai falar sobre a questão emocional ligada ao útero dessa mulher. Por que eu estou perguntando? Porque nas minhas terapias, todo sintoma, toda doença, ela tem um sintoma por trás. Ela tem um porquê
porquê disso está acontecendo. Nenhuma doença se instala num corpo se não for a serviço de alguma coisa, né? Ou a serviço de alguém, daquele sistema. Aí eu vou falar de constelação familiar, naquele sistema, né, familiar. E você vê hoje muitas mulheres com problemas femininos uterinos. E aí você vai ter a endometriose, você vai ter o ovário policístico, né? Você vai ter uma série de problemas do feminino. Sim, olha só, na ginecologia natural a gente fala que o útero é o nosso coração, né? Então, quanto mais a gente estiver conectada com esse útero que gesta, esse útero que pare, esse útero, né, que ele acessa ele traz memórias de outras mulheres, né, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó e assim sucessivamente. Ele traz essas memórias, ele traz não só essa potência, como ele traz traumas também. Claro, as cargas emocionais. As cargas emocionais. Então, sim, a gente vai... primeiro passo é esse processo de autoconhecimento, né? Autoconhecimento físico do seu corpo, autoconhecimento psicoemocional e autoconhecimento espiritual, né? No sentido, quanto eu estou me conectando com a minha espiritualidade. A minha espiritualidade no sentido amplo da palavra, né? Não estou aqui direcionando nenhum tipo de religião. Não é isso, mas no sentido, assim, o quanto eu me escuto, eu me conecto com o meu eu divino, com o meu eu espiritual, né? Com aquilo que é de mais precioso em mim, mais divino em mim. E quando a gente se coloca no mundo, se coloca na vida, a gente vai se estruturando, né? Esse ego, ele vai se estruturando. E, assim, o que esse ego está me dizendo, né? Essa estrutura que eu fui construindo hoje, nessa vida, nesse momento, ele está me dizendo, e o que o meu divino está me dizendo. Aquilo que de mais poderoso tem em mim, conectado com a minha divindade. Então, é importante que essa tríade, né? Que é o corpo, a alma, né? E essa relação divina, espiritual. Essa é o físico, o corpo e o espírito, né, e o emocional. Então, assim, essa tríade que eu preciso estar me colocando no centro disso. Então, se a mulher ela vai primeiro para esse lugar de autoamor, autocompaixão, autoperdão, né, de autoconhecimento, numa perspectiva psicológica, vai para uma perspectiva espiritual e um cuidado físico, né, das suas questões, ela consegue driblar essa estrutura, entre aspas, patriarcal que o mundo nos coloca. Então, sim, voltando para a questão do útero, né? Então, se eu consigo acompanhar, perceber as alterações dos meus sintomas, eu consigo cuidar, né? No processo da ginecologia natural, existe hoje várias ginecologistas, são formadas, médicas, ginecologistas, que trabalham só com a perspectiva natural, né? Que aí vem algumas técnicas de banho de assento, vaporização uterina, algumas ervas que são utilizadas exatamente para isso, né? Tipo, se você tem muita cólica hoje, então é recomendado um banho de assento de camomila, que é uma planta que acessa esse lugar, que acalma, que acolhe, né? Não só o banho de assento, como o chá também. Então, são estudados algumas ervas, algumas plantas específicas para cada sintoma físico, né? Isso aí já é isso aí precisa, assim, a mulher precisa ser ouvida, perceber quais são os sintomas, o que está relacionado com as questões psicoemocionais, e aí sim está trabalhando a partir dessas ervas, né? Tanto com banho de assento, vaporização uterina, como chás, enfim, tem várias formas de se cuidar. Por exemplo, hoje eu não pinto mais minhas unhas já há muito tempo, porque eu percebi que, assim, que quando o fato de não deixar com que minhas unhas elas respirem, isso me trazia um outro problema, uma outra questão. Então, eu optei hoje a não pintar as unhas, já não pinto muito tempo. Eu uso sabonete natural, eu não uso sabonete que tenha nenhum produto químico, enfim.
Meu cabelo também, tento buscar um shampoo que não tenha muitos produtos químicos. Então, assim, eu fui buscando na minha vida, no meu decorrer, a estar cada vez mais conectado com coisas mais naturais, desde a minha alimentação, né, que eu já não como carne já há muito tempo, àquilo que eu consumo no cabelo, na unha, no sabonete, no creme, usar um creme mais natural possível. É fácil? Não, não é fácil. Nada é fácil, né? Principalmente assim, nesse mundo onde está te mobilizando o tempo todo para o consumo, né? Você tem que consumir tudo o tempo todo, né? Consumir produtos de cabelo, consumir roupas, consumir brinco, consumir tudo, né? Principalmente a mulher, que ela é, assim, ela é direcionada também para esse consumo. Mais uma vez, para atender uma estrutura de corpo, né, de cabelo, de desejo do outro, e não do meu. Então, eu acabo tendo dificuldade de apreciar meu corpo como ele é. Simplesmente como ele é. Eu tenho que estar, assim, me moldando a essa estrutura que é uma estrutura patriarcal definiu daquilo que é belo. Então, assim, é uma tortura para a mulher isso, gente. É uma tortura. A mulher vive o tempo todo entrando em dietas malucas, né? Consumindo os medicamentos malucos para poder emagrecer, para poder ficar linda e elegante, daquilo que essa estrutura definiu do que é belo, daquilo que o Ocidente, né, definiu do que é belo. Então, assim, e aí, mais uma vez, essa parte da ginecologia natural, ela vem aí e fala assim, você é linda do jeito que você é. E acolha essas suas fases. Acolha esse... Eu tinha amigas que vamos supor, de amigas de mais de 20 anos, que há 20 anos atrás ela tinha um corpo e depois de 20 anos ela tem o mesmo corpo. Eu falei, como é isso? Como é isso? Como é que você tem o mesmo corpo de 20 anos atrás? Isso é impossível numa perspectiva natural. Você não tem mais o mesmo corpo de 20 anos atrás. Seu corpo vai modificando, isso faz parte da vida de todos nós. Então, assim, é aprender a lidar com esse processo do envelhecer, gente. O envelhecimento, que antes era tido como algo sábio, era sabedoria envelhecer, porque eu estou me conectando com toda uma experiência de vida que eu passei, né? Algo belo, bonito. E hoje o envelhecer é algo ruim. É descartável, é deixado de lado. As pessoas são colocadas em asilos, né? As pessoas, são incômodos, né? Então, assim, ao invés de aproveitar a sabedoria que aquele idoso ele tem, não, eu vou excluir esse idoso da sociedade, porque ele me incomoda, porque eu tenho que cuidar dele. Então, assim, é muita coisa que nós mulheres temos que passar, né, para estar psicologicamente aprendendo a lidar e não ser fragilizadas, né? Fragilizadas todos nós somos, eu também sou, apesar de estudar e estar envolvida, tem muitos momentos que eu também já me vi fragilizadas, né? Ou situações de questionamentos, claro, porque faz parte da vida também, né? Mas volto, quando a gente vai para esse lugar de auto-amor, de auto-perdão, de autoconhecimento e de uma relação espiritual, a gente consegue sair desse lugar sem ir para um processo mais depressivo. A gente consegue passar até pelas doenças, porque também doença faz parte. Na espiritualidade fala que a doença é um processo também de cura, né? Então, assim, por quê? Porque eu preciso entender que lugar é esse. Que lugar é esse que eu estou, que meu corpo está me dizendo, o que é que meu corpo está me dizendo para eu poder conseguir passar por essa fase dessa doença, né? Quais são os acessos intelectuais que eu vou ter, emocionais que eu vou ter, quais são as pessoas que eu vou conhecer a partir desse momento que eu estou nessa situação de um tipo de doença, o que é que a vida vai me oferecer. Então, assim,
quando a gente vai para esse lugar, gente, a gente vai passar pela vida como todo mundo passa, mas a gente vai passar pela vida de uma outra forma. Fernanda, eu percebo muito, e quando eu comecei a olhar para o meu feminino, eu comecei a perceber, e depois isso nas minhas clientes, estudando também um pouco mais sobre o feminino, porque quando eu passei a acessar o feminino que existia em mim, eu precisei voltar para estudar a relação do feminino, porque antes era uma coisa que eu não pensava. Como que você vê essa relação do feminino com a mulher, com a mãe? O que essa mãe influencia nesta criança? Vou te falar como. Te dar um exemplo. Eu sempre vi a minha mãe estando mais nesse lugar do masculino. Era a mulher que trabalhava, era a mulher que precisava trazer dinheiro para casa para poder ajudar esse marido dentro de casa. Então a minha mãe sempre esteve fora desse lugar do feminino, do lugar do sentir dela, do lugar de conseguir, às vezes, parar para chorar sobre aquilo que aconteceu. E essa mulher precisou engolir o choro, precisou ir trabalhar, precisou resolver muitas questões que não fazia parte dela. Eu fui criada nesse lugar. A minha avó, ela também vem como a minha mãe, né? A mulher que trabalhava fora e que precisava sustentar a família, dar conta dos filhos, dar conta de tudo. Passou para minha mãe, que passou e me ensinou que o feminino era um lugar mais dolorido, que o feminino era um lugar vulnerável. Então, era melhor estar no lugar mais masculino, porque naquele lugar masculino era onde eu tinha a força necessária para poder ir batalhar e trazer para dentro de casa. Então, como que você vê essa relação da mãe com essa criança, com essa adolescente? O que essa mãe passa para esse jovem, né? Para essa outra mulher? Olha só, a mãe é o primeiro elo de afeto que a gente constrói, né? Pare, a gente mama nos seios da mãe. Então, o primeiro elo de afeto que você constrói após o parir é essa mãe. Então, a nossa primeira casa, né? A nossa primeira casa, sem dúvida, tanto para homens como para mulher e para pessoas, né? Então, assim, claro que tem uma influência diretamente, tanto na estrutura psíquica, né, como na estrutura física, emocional, enfim. Tem toda uma influência. Esse papel, primeiro, só deixar claro, o papel do que é ser homem e do que é ser mulher é uma construção social e cultural, né? Então, vamos voltar aqui. A nossa sociedade definiu o que é ser mulher e o que é ser homem. Quais são as funções de um homem e quais são as funções de mulher. Isso é uma questão. Uma outra questão, que também, mais uma vez, assim, quando eu trago, né, acessar esse feminino, é acessar essa relação do auto-amor e do autocuidado que um homem também tem, né? Então, o homem também vai acessar esse seu feminino no sentido de acessar essa relação com amor, com autocuidado, com auto-perdão, né? Então, quando a sua mãe, eu não sei exatamente como foi isso, né? Mas quando a sua mãe vai para esse lado, por uma necessidade. Uhum. É uma necessidade, né? Assim, de estar nesse lugar de provedora também, né? Não sei exatamente como foi a construção da sua família, mas assim, quando a mulher vai para esse lugar, ela vai também para uma questão de necessidade, né? Assim como o homem também vai para uma questão de necessidade. Então, nós precisamos trabalhar e suprir as nossas necessidades, né, financeiras, faz parte da vida adulta, Exato. Né? Pagar as nossas contas. Então, homem, a mulher, enfim. Mas a nossa sociedade também diz que não é permitido chorar, nem para um homem, nem para um homem, né? Para a mulher ainda é permitido chorar. Exato. Mas a mulher, como ela precisa dar conta de tanta coisa, que como é que ela vai acessar esse lugar mais vulnerável, mais sensível? Ela precisa se montar, né? Precisa ser essa mulher maravilha de querer dar conta de tudo. Como é que ela vai ter
não só tempo, mas se ela vai para esse lugar, ela é captada. Tipo assim, já vem você com essa lamentação, já vem você reclamar demais, já vem você falar demais, né? Já vem você ser sensível demais, já sabe? Quando ela vai, que ela tenta ir para esse lugar, ela é negada pela própria estrutura patriarcal, que diz para ela assim, você está chorando à toa, você está reclamando à toa, você tem tudo, por que você está chorando? Por que você está reclamando? Entende? Então, a mulher, ela precisou também montar essa armadura, assim como os homens também foi moldado a não acessar esse lugar mais sensível, esse lugar mais vulnerável. A mulher precisou também ir para esse outro lugar, para dar conta das coisas, né? Para dar conta daquele filho, que muitas vezes que em situações também está em situação de vulnerabilidade, para dar conta financeira, para dar conta da mãe do marido, ou do pai do marido, sabe? Então, imagine, a mulher ela teve que se armar, gente. Ela teve que se afastar desse lugar mais sensível que ela também já tinha, até porque quando ela ia para esse lugar, negavam. Diziam para ela, não, você não pode ficar nesse lugar, por que você está chorando? Aí lá vem você, né? É histérica, né? Grita demais, fala demais, né? Fofoca demais. Né? Tem uma história da Federica, ela fala que a fofoca ela foi deturpada, né? Na verdade. A fofoca era quando as mulheres se encontravam para conversar sobre elas, assim, conversar. Fofoca seria um encontro com as amigas. Mas o que aconteceu foi deturpando o conceito de fofoca. Né? A mulher é fofoqueira, só sabe falar da vida dos outros. Então, toda vez que a mulher ia para esse lugar mais sensível, do acolher e do conversar com outras mulheres, né? Ou de acolher outras mulheres, essa estrutura simbólica patriarcal dizia para ela, não, você só está fofocando, você está perdendo tempo, você tem que fazer coisas, né? Tem que estar fazendo o tempo todo. Então, assim, não é fácil para a mulher. Não é fácil. Não foi fácil para sua mãe, não foi fácil para sua bisavó, provavelmente não é fácil para você, não é fácil para mim, né? Acessar esse meu lugar do feminino sem ser desvalidada pela estrutura patriarcal. Dizer assim, eu sou sensível, eu sou intuitiva, né? Eu tenho a minha relação espiritual, eu conheço o meu corpo e não sou louca. E não sou fofoqueira nesse contexto que você está me dizendo que eu sou. Então, aí que está o discernimento. É você estar no lugar feminino, mas, ao mesmo tempo, você se defender quando se utilizam desse lugar feminino para te desqualificar ou para te manter em um lugar de inferior ao homem. Hoje, em 2025 ainda, fala-se muito pouco sobre sexualidade e sexo mesmo, né? Sexo, sim. O Brasil tem um tabu quanto a falar de sexo, né? A questão sexual da mulher mesmo, né? Da mulher conhecer o próprio corpo, da mulher conseguir até ajudar o seu parceiro a identificar o que ela gosta que faça com ela, sabe? Numa relação de adultos. O que é relação de adultos? É a relação sexual, né? Esse lugar, e aí, essa saúde emocional da mulher, por exemplo, desse tabu de falar, olha, eu gosto que você faça desse jeito, eu gosto que você me toque desse jeito, e aí a mulher acaba ficando óbvio que eu não vou generalizar todos os homens, mas acaba ficando em um lugar mais exposto, né? De que, nossa, você está falando sobre isso, né? Hoje você encontra parceiros, e eu trabalho muito isso na relação de casal, exatamente para que essa mulher tenha voz também dentro desse casamento e fale, olha, amor, eu gosto desse jeito, sabe? Como que você vê essa relação da mulher conseguir falar sobre sexualidade e também não ser taxada de que ela é um pouco mais vulnerável, né? Não vou nem trazer a palavra aqui que a mulher é taxada, mas
vulgar. Muito obrigado, produção. Exatamente. Sobre esse lugar de... Olha só, aí você vem e traz um assunto, né, que é simbolicamente o que é essa mulher, né? Assim, simbolicamente, a mulher ela é colocada como um objeto de desejo, e aí você vai para as propagandas de cerveja, propaganda de revistas, propagandas, né, de calendários. Então, ela é colocada nesse lugar de mulher de desejo, de objeto de desejo, né? Comparada até como, né, assim, enfim, traz outras questões com prostituição, com esse corpo que é um objeto, e a mulher que é a mulher, que é a mulher no sentido que é a minha mulher, no caso o homem, né? Então, ela é minha mulher. Se ela é minha mulher, porque também existe essa estrutura de posse, né? Ela me pertence, então eu tenho um controle sobre o corpo dela, né? A mulher também vai se colocando nesse lugar. De se ela tem um movimento sexual diferente daquilo que está dito do que é correto, ela está sendo vulgar. Ela tá se colocando como a mulher da vida. Né? E aí, cada vez mais, ela vai se fechando para esse lugar do desejo, do gozo, né? Do prazer. Vai se afastando, mais uma vez, do lugar do prazer. A mulher casada, né? Ela foi tirado dela esse lugar do prazer. É claro que hoje a gente já se discute mais sobre isso, a gente já conversa mais sobre isso, mas ainda assim, simbolicamente, né, no inconsciente coletivo, a mulher traz essa carga histórica, né, que eu não falar sobre gozar, falar sobre prazer, falar sobre formas diferenciadas de sentir prazer, isso não é o meu papel de mulher casada. Então, imagine, isso está no consciente coletivo. Então, sair dessa estrutura que está no inconsciente coletivo dá trabalho. E, mais uma vez, quando ela se volta para ela, se volta para o autotoque de perceber onde eu sinto prazer, independente do seu parceiro, não é onde meu parceiro tem que tocar em mim, mas quando eu me vejo, quando eu me toco. Eu tenho muitos relatos de mulheres que não conhecem sua vagina. A estrutura física da vagina, onde é o clítoris, por onde ela faz xixi, por onde tem a penetração, essa estrutura física da vagina as mulheres não conhecem. Se tocar, se dar prazer, também não. Né? Ela sempre espera, isso falando de uma perspectiva geral, né? Espera que o outro me dê prazer quando o outro quer. Porque se eu também solicitar esse prazer ao meu parceiro, né, também, será que eu devo fazer isso? Né? Será que eu devo? Poxa, eu estou querendo... Será que eu devo fazer isso? Será que ele vai achar que é algo estranho? Sabe? Então, assim, ainda existe esse lugar. Quando o outro quer sentir prazer, eu estou aqui à disposição para oferecer prazer para ele do jeito dele, e não do meu jeito. Então, isso ainda assim, claro que já se tem discutido mais sobre isso, já se tem conversado mais sobre isso, mas ainda está no inconsciente coletivo. Fernanda, já que nós estamos falando aí dessa desconexão, por que você acha que ainda tem tantas mulheres que estão desconectadas com o seu corpo? Porque isso fortalece uma estrutura patriarcal, de fato. Quanto mais a mulher está desconectada com o seu corpo, mais ela consome. Consome tudo. Ela consome medicamentos para emagrecer, ela consome produtos de beleza, porque ela quer fazer parte, mas ela está desconectada. Então faz parte da estrutura que a mulher fique desconectada. Que ela não vá para o discernimento, né? Que ela não vá para a defesa, para se autocuidar. Entende? Então, como que nós podemos ajudar a essa mulher a começar a se reconectar com ela? A vergonha, né, que essa mulher muitas vezes sente desse corpo,
o que eu entendo nas minhas terapias é que muitas das vezes essa vergonha não é só dela. Ela não está trazendo essa vergonha sozinha, né? Você trouxe um pouco aí falando sobre esse útero, né, da mulher. Então, quando essa mulher, ela nasce, ela está sendo ali gestada por essa mulher, ela já traz toda uma carga, né, no nascimento, né, tanto positivas quanto negativas, né, as coisas boas e os traumas que ela traz, né, a carga energética toda que ela traz da tua família. Então, como que a gente pode ajudar essa mulher a começar a se conectar com o teu corpo, a sair desse lugar de vergonha, de que isso eu não posso, isso não é permitido? O que a gente pode trazer primeiro para essa mulher? Primeiro, a mulher precisa parar um pouco, né? Respirar. Então, fazer ground, que eu falo fazer ground, assim, coloque o pé no chão, faça uma respiração, né? Observe seu coração, observe como está o batimento, observe sua mente, o que é que está passando pela sua mente. Se a gente fizer isso, pelo menos ao acordar e antes de dormir, já é o início. O outro é converse mais com outras mulheres, acolha outras mulheres. É claro que em um ambiente de confiança, em um ambiente onde você sinta que existe reciprocidades, que existe uma história construída de confiança, né? Então, conversar com outras mulheres, você consegue perceber em uma perspectiva de sincera. Conversar no olhar sincero, não de vantagens, mas de sinceridade. Quando você vai para esse lugar da sinceridade, eu percebo que o que acontece comigo acontece com outra mulher. E aí a gente conversando, dialogando, a gente se une. A gente vai criando essa comunidade, essa rede de auxílio, né? Essa rede de compaixão. É fácil? Não é fácil. Somente nós imigrantes, né? Não é fácil você encontrar pessoas que estejam na mesma sintonia e que estejam nesse movimento de compartilhar de uma perspectiva sincera, honesta, na verdade, na pureza. Entende? Então, estar com outras mulheres, ir para o lugar do parar um pouco, né? E se conectar com o seu divino, com sua espiritualidade. Eu acho que já é um grande início. Fernanda, eu vou voltar um pouquinho para a questão do lipedema. O lipedema é uma doença feminina, que é uma doença transgeracional, é uma doença que hoje, por enquanto, ela não tem cura, então os médicos vão dizer que você traz isso na sua carga genética, né? Ponto. Entendemos sobre isso. Dentro das minhas terapias, eu não acredito na verdade, não é que eu não acredite na genética, tá? Você vai trazer isso no seu gene. Ok, bacana, você trouxe. Porque isso veio passando de todas as mulheres, né? As lealdades sistêmicas, e quando a tua mãe dá a luz a você, você traz todo esse trauma da tua família. Essas mulheres desenvolveram o lipedema por conta de hormônios, por conta de alimentação nossa, que hoje em dia é uma alimentação completamente diferente do que a minha avó lá atrás comia, do que a minha bisavó comia. Então, assim, a minha bisavó podia ter o lipedema, mas ela não desenvolveu na sua carga máxima, ela não sofria as consequências do lipedema, que é a dor, porque ela comia de uma forma mais saudável do que a nossa hoje em dia, né, em 2025. O que a gente pode trazer para essa mulher para que... Não adianta, a doença já está instalada, não tem o que ser feito, né? Instalou. Como que essa mulher hoje, ela pode lidar com isso? Lidar com o que eu estou dizendo? Lidar com as dores que ela sente no corpo, e aí é claro que às vezes vai depender de medicação, mas eu não quero entrar na parte da medicação, porque aqui nós estamos falando da parte mais terapêutica, da parte mais natural. Essa mulher sente dor, essa mulher sente vergonha,
ela não coloca um short porque a perna dela vai estar inchada, ela não vai andar de camiseta porque os braços vão estar inchados. O que a gente pode trazer? E aí agora eu quero que nesse bloco agora a gente traga mais isso para poder trazer um conforto. Aonde que essa mulher, o que ela pode fazer por ela? O que ela mesma em casa consegue fazer por ela mesma, sabe? A não ser aquela coisa de que ela vai no médico e o médico fala, vai fazer exercício, sabe? Você não tem o que fazer, você não tem cura. Tua doença, lipedema, não tem cura. Mas, para mim, essa mulher não pode ficar só com isso. Não tem cura, não tem cura. E aí, o que ela faz? Vai sentir dor pro resto da vida? Então, vamos tentar trazer dicas, entendimentos, o que a ginecologia natural fala, o que as suas outras terapias falam sobre isso, para que essa mulher consiga se encontrar, sabe? Ela tá ali sentindo dor, tudo bem, ela tá sentindo dor, mas o que ela pode fazer para poder sair desse lugar de dor, sair do lugar de ficar escondida dentro de casa? Olha só, eu conheço pouco, né, sobre lipedema, mas vamos supor que eu fosse cuidar, né, tratar, enfim, de uma mulher que tivesse apresentando lipedema. Pelas características, primeiro que eu ia ouvir essa mulher, entender como é que surgiu, em que momento iniciou, né, historicamente, se tem uma questão de ancestralidade, mãe, enfim, e quando foi despertado esse no seu corpo. Porque, geneticamente, nós trazemos milhões de doenças, né? Mas, assim, existe um momento que é despertado essa doença. Então, eu iria investigar em que momento foi despertada essa doença. Foi na adolescência, foi na fase adulta, foi quando casou, ou quando se separou, ou quando teve filho, enfim. Eu iria investigar e entender o motivo psicoemocional que fez com que essa doença fosse para fora, né? E, a partir disso, eu ia cuidar. Enfim, com questões, né, na área da terapia transpessoal, no sentido psicológico, com algumas atividades e com questões da ginecologia natural, provavelmente. Mas é preciso primeiro entender, isso na perspectiva da terapia, né, de onde foi que se iniciou esse processo, em que fase da vida essa mulher estava passando, para poder, a partir disso, dialogar nesse local. Isso é um ponto. O outro ponto é assim, é o processo de aceitação, assim, no sentido, não é aceitar e me acomodar, né, que isso acontece com muitas pessoas, né? Uhum. Eu aceito e eu me entrego no mundo e não faço nada por isso e vou deixando que a vida vá me levando. Não é isso. É a aceitação de assim, olha, ok, e eu estou passando por esse momento da minha vida. Ok, eu preciso entender e aceitar e acolher e aprender a lidar com isso, né? Assim como a gente aprendeu a usar óculos, né? Nós aprendemos a usar óculos para poder enxergar melhor, né? Ou aprender a dizer, olha, eu não vou usar óculos e eu vou, assim, trabalhar com minha visão dessa forma. Enfim, existem também essas opções, mas assim, o processo é aceitar. Primeiro ponto, eu preciso acolher esse lugar. E quanto mais eu acolho, quanto mais eu me vejo como eu sou nesse momento, e perceber que, assim, que tudo na vida é uma fase, né? Não estou falando, enfim, você trazendo essa informação que não tem cura, mas, de qualquer forma, provavelmente existem as etapas da doença. Provavelmente, que toda doença tem etapa, né? Deve ter seu auge, seu ponto mais forte. E se eu trabalhando com diversas tecnologias, seja na medicina convencional ou não convencional, eu vou oscilando nesse processo, provavelmente, porque todo processo de doença funciona dessa forma. Então, mas eu colher nessa fase. Se eu estou no meu pico da doença, no meu pico mais alto, ok, por que eu estou nesse pico mais alto da doença? O que é que está acontecendo ao meu redor, ao meu entorno, o que é que está acontecendo comigo internamente, né, que me levou para esse pico mais alto da doença? Entender, quando eu estou no pico mais baixo da doença, o que é que aconteceu, o que é que eu desenvolvi, o que é que eu pratiquei, o que é que está agora no meu contexto social que fez com que eu esteja no pico mais baixo da doença. Então, assim, quando eu consigo perceber essas oscilações, eu consigo, primeiro, aceitar, né, e trabalhar em cima desse processo de aceitação. Eu gosto, Fê, primeiro,
Quando uma cliente chega, né, de lipedema, primeiro trazer a questão da constelação familiar, exatamente para a gente poder identificar, porque nas minhas terapias, para mim, é muito importante que eu consiga identificar com essa cliente da onde veio, né? O que aquela doença em si, independente se é lipedema, o que o cliente for trazer, o que aquela doença está querendo dizer, quem ela está querendo representar, né? Quais são as emoções que estão por trás daquilo ali, qual a carga que vem lá da minha avó, da minha tataravó, mas o que aconteceu nesse feminino dessa família que é uma geração inteira doente? Por que esse feminino dessa família está doente, né? Aonde que está isso? E cura, a medicina diz que não há cura. Tudo bem, a medicina fica com o que ela acredita, né? Eu fico com o que eu acredito. Talvez cura essa cliente não vai ter. Mas conseguir passar por esses picos, quando ela se conhece, fica muito mais fácil, né? O que eu tô passando? Passamos, né, nessa primeira fase, descobrimos aí o que essa doença ou esse problema está trazendo, né? Se tem excluído na família, se não tem, vamos dar olhar para todas as pessoas. Os choros dessas mulheres que não puderam chorar e eu hoje preciso fazer isso por mim e por elas. E numa segunda fase, exatamente trazer a questão de conhecer o corpo, trazer a questão de conhecer esses sentimentos. Abaixa, né? Saímos do pico, abaixa. Por que eu estou na baixa? O que está acontecendo com os meus sentimentos? Como que eu estou lidando com isso? Como que eu estou acessando? Como é que está o meu momento de vida? As minhas emoções, como que está? Porque isso é muito importante, né? A mulher se conhecer e saber esse lugar dela, saber por que naquele dia ela vai estar um pouco mais estressada. O que aconteceu? Como é que o corpo dela reage quando ela está estressada? Né? Se eu estou estressado, o que acontece? Eu tenho espinha? Eu não tenho? Ou seja, no meu ciclo menstrual, eu sei que eu vou ficar menstruada porque eu começo a dar espinha, eu começo a ter um mau humor, que aí eu chamo de TPM, sabe? Fala um pouquinho mais desse lugar de conhecer o corpo, se for necessário, volta um pouquinho também nesse ciclo menstrual, nessa questão da interferência da lua, porque a questão lunar influencia também o corpo feminino e hoje nós não damos conta de entender esse ciclo lunar. Por que eu bebo um pouco mais de água, por que eu estou um pouco mais disposta, por que não? Traz um pouquinho mais sobre isso, Fê. Bom, primeiro eu ver a característica física, né, da doença. Então, pelo que você me falou, existe um aumento nos braços, né? Você tem um certo aumento nos braços e nas pernas e na anca, não é isso? Ok. Então, a partir daí, eu já vou fazer uma análise corporal, né? Então, assim, o braço. O que é o braço? O braço está conectado com o seu coração. Seu movimento de fazer, né? De abraçar, né? Então, de doação. Então, eu iria trabalhar esse processo de como é que está essa relação com o seu coração. Porque, imagina, está conectado diretamente, está inchado, inflamado, né? Como é que está esse processo de auto-amor, né? Ou de amor com o outro. Aí vai para o lado das pernas, né? Está ligado com a anca. A anca está diretamente relacionada com sua sexualidade. Como é que está essa relação, né, com a sua sexualidade? Tá o chakra das relações. Como é que eu estou me relacionando com o outro? Então, assim, eu iria investigar mais ou menos por aí, provavelmente, né? Provavelmente. Eu iria ver pelas questões características físicas que essa doença traz no corpo físico, né? E a partir das características físicas, eu ia fazer um diálogo com as características psicoemocionais, né? O corpo está completamente ligado ao feminino, né? Completamente ligado àquilo que não é dito, àquilo que não é falado.
E é por isso, gente, vocês estão percebendo que existem muitos detalhes nesse feminino. E por isso que muitas mulheres estão ainda desconectadas, porque às vezes dói olhar para esse lugar de feminino. Dói mesmo, sabe? Machuca você saber que aquilo que o outro falou te incomoda e que você não precisa mais engolir, que você pode estar no lugar de que falar para o outro: olha, isso não foi legal, eu me sinto desse jeito. É você se colocar no lugar de vulnerável sem estar vulnerável. Olha só, fazer terapia, eu digo que é só para quem tem coragem. Não é para qualquer um, não. Então, nesse mundo terapêutico, é um mundo que tem que ter, que eu fico brincando, né? Ser terapeuta também, né? Não, na verdade, eu entrei na praça da terapia porque eu estava, na verdade, querendo me conhecer. Mas ser terapeuta tem que ter muita coragem. Ah, também. Você vai se ver de frente. Exato, o tempo todo. Vai identificar um pouquinho de cada paciente. E você, porque o processo da terapia é isso, né? É você se ver no outro também. Então, você enxerga a sua dor no outro. É você estar ali de frente com o seu espelho. Esse é o processo também, terapia. A relação terapeuta com o seu paciente, com o seu cliente é essa. Né? Não é fácil nenhum. Enfim, entrar nessa seara de terapêutica, de autoconhecimento, não é um processo fácil. É um processo difícil. É doloroso. E não é só para mulher, para homens e mulheres, para pessoas. E assim, quando eu falo acessar esse feminino, é acessar também esse masculino em mim. Porque quando eu acesso o feminino, eu também acesso o masculino. Assim como o yin e yang, né? O ômega, enfim, esses dois lados em mim que faz parte. Assim como eu estou agindo no mundo, fazendo, exercendo, eu estou também para dentro. Né? É essa relação. E quando eu falo assim, acessar o feminino é acessar essa mulher. A mulher nessa sua estrutura biológica também. Psique, emocional e biológica. E quando eu falo acessar o feminino, é acessar esse lugar de alto amor, de alta compaixão. Mas não é deixar de acessar o seu masculino. Porque se você deixa de acessar o seu masculino, você também não vai para a autocura. Você não tem força. Você não tem força de ação. Você fica só naquele lugar, né, entre aspas, do vulnerável. E não é isso. É você estar nas duas dimensões. É eu conseguir olhar para dentro, é eu conseguir se nutrir. Porque a mulher também tem muito isso, né? Ela nutre o outro, ela abraça o outro, ela esquece dela. Ela fica sempre para trás, né? Então, é olhar para você com carinho, com amor e entender que vai ter fases daquele mês onde você vai estar mais emotiva, onde você vai estar um pouco mais lenta. E aí, naquele dia, como a Fernanda traz aqui do conhecimento do corpo, quando a gente conhece o corpo, conhece esse ciclo que as mulheres passam, que nós passamos todos os meses, hoje, por exemplo, como eu me conheço, eu sei que naquela semana onde eu vou estar menstruada, vai ser uma semana um pouco mais lenta para mim. Então, eu não posso querer fazer tudo que eu faço durante o resto do mês naquela semana, porque eu estou exigindo demais do meu corpo, eu estou exigindo demais de mim. Só que para isso, Fê, eu precisei de um tempo. Eu precisei voltar para dentro, eu precisei fazer terapia, eu precisei ir descascando camada por camada e me sentindo confortável nesse lugar feminino. Nesse lugar de que, sim, eu posso chorar, que eu não sou o sexo frágil, como dizem, que tá tudo bem. Quando eu quero, naquela semana, eu não tenho força para ir para academia e tá tudo bem, eu não vou, sabe? Na semana que eu vou estar menstruada, os meus hormônios, na semana que antecede, os meus hormônios vai estar lá na cabeça, ele vai da cabeça aos pés, rápido, né? A pessoa fala, eu simplesmente dou aquela resposta, mas agora eu já consigo. Como eu já sei, eu falo, eu já sei que eu tô nesse dia. Eu já falo pro meu marido, vida,
não tá legal hoje. Então, assim, ele já sabe, porque é um momento que eu fico mais quietinha, eu tô mais introspectiva, então ele também já não exige mais tanto de mim, já não me pede as coisas, tanto que ele fala, você tá perto de ficar menstruada, né, Pan? Eu falo, tô. Por exemplo, tô. Então, por exemplo, esse mês eu passei completamente irritada, sabe? Um pico de irritação que eu falei, Senhor do céu, não estou nem me aguentando, imagino o meu marido. Mas ainda assim está confortável com isso. Não está exigindo do meu corpo, não está fazendo coisas, tenho que fazer isso. Não, sabe? Simplesmente, ok, esse é o meu momento. Fê, eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre a questão lunar. Olha, o processo da alunação, ele interfere na natureza de forma geral, né? Interfere nas águas, dos animais, nas plantas. E assim como nós, ele também interfere no nosso corpo. A gente tem 75% do nosso corpo é composto de água. E todo esse processo de iluminação, né, quando a lua está cheia, que está mais iluminado, também interfere nas nossas águas internas. Então, vai sim interferir, né, na nossa questão psicoemocional, né, porque vai atingir essa água interna que a gente está ligada com nossas emoções de forma mais intensa quando a lua está cheia, quando a lua está minguante, quando a lua está nova, né? Na perspectiva bem antigamente, né, quando as mulheres elas se reuniam para poder compartilhar como o seu processo da menstruação, elas acabavam menstruando sempre na mesma época. E normalmente era na lua nova. Então, a lua nova, que é a ausência de luz, as mulheres acabam menstruando e se recolhendo. Então, elas ficavam em uma tenda, né, naqueles dias, todas juntas, as mais velhas e as mais novas, naquela tenda e fofocando, seria, né? Conversando sobre como é esse processo. E depois, na lua crescente, depois da lua nova, mesmo ela passava, né, os 5 ou 7 dias, que é mais ou menos isso, do processo da menstruação, e o da lua, por incrível que pareça, né, são de 7 a 8 dias, né, que é o processo da alunação para cada etapa da lua. Então, na lua nova, a mulher menstruava e depois ia para a lua crescente. Então, a lua crescente é quando a mulher está pós-menstruação. Então, que ela está cheia de vitalidade, né? É como se assim, ó, a menstruação foi embora, teve uma limpeza energética, né? Tudo isso, foi embora a menstruação, agora eu estou para o mundo, agora eu vou para fora. Que, em uma perspectiva de arquétipo, a gente diz que é o arquétipo da jovem, né? O arquétipo que eu estou cheia de energia, meu corpo está todo para fora, estou querendo fazer coisas, estou mais ágil para poder fazer as coisas. E aí depois eu vou para a ovulação. No processo da ovulação, nessa conexão com a lua, eu estou na lua cheia, né? E por incrível que pareça, se a gente vai observar os animais, eles acabam parindo na lua cheia. E antigamente, que as pessoas estavam mais conectadas com a Terra, que olhava para a mulher assim, ela vai parir em tal lua. Eu te contava. Cheia. Na lua cheia, vai parir nessa lua cheia. E os animais também acabam parindo nessa lua cheia. E também, não só porque é o processo do parir, mas quando ela está na ovulação, né? E que é na lua cheia. Então, a mulher está mais amorosa, querendo, né, estar mais conectada com o outro, tem mais doação, que a gente fala que o arquétipo seria o arquétipo da mãe, né? Que é essa que nutre, que está nutrindo, que está se nutrindo e nutrindo as pessoas que estão ao seu redor. Aí depois da lua cheia, vai para a lua minguante, que é aí que seria, entre aspas, a pré-menstruação, né? Ou a TPM, que aí é quando eu começo a me voltar para dentro, né? Aí o meu corpo já começa a ficar mais inchado, dependendo da mulher, eu começo a sentir dor de cabeça, é o seu corpo dizendo, ó, você precisa parar um pouco, precisa, né, diminuir seu ritmo para poder chegar ao processo da menstruação e voltar todo o seu ciclo novamente. E tudo isso, você pode, eu utilizo uma tecnologia que é do ciclo lunar, que é uma mandala lunar, onde a mulher vai colocando, vai anotando cada etapa do seu ciclo e vai percebendo assim, ó, aqui, ó, eu menstruei, um exemplo, eu menstruei na lua nova, né?
menstruei aqui, data tal, na lua nova. Quais são os sintomas que eu senti ao menstruar? Eu senti cólica, eu senti... eu queria ficar sozinha, eu chorei muito, né? Enfim, aí vai tanto para os sintomas físicos como para os sintomas emocionais. Depois vem, agora a menstruação foi embora. Quais são os sintomas depois que a menstruação foi embora? Eu estou mais ativa, eu não estou muito ativa. E aí cada mulher vai montando o seu ciclo. Quais são os sintomas quando eu estou na ovulação? Né? Como é que você percebe que está na ovulação? Com sua temperatura, com o muco que sai da sua vagina. Você está com o muco, ele fica mais elástico, né? Quando você está no processo da ovulação. E assim a gente vai completando o seu ciclo lunar nessa mandala lunar, que vai percebendo exatamente quais são os sintomas que você desenvolve em cada etapa da sua menstruação, do seu ciclo menstrual. Gostei disso. Produção, tem pergunta, produção? Gente, vamos para as perguntas agora. Vocês vão ouvir aí a vozinha da produção lendo as perguntas que chegaram aqui pra gente. Perguntas de pessoas que têm lipedema, tá? Já que esse é o tema de hoje. Para quem já está em estado avançado de acompanhamento, tratamento, já tem a consciência do que é o lipedema, sabe que existe somente uma palavra para o bem-estar: a inflamação, ou seja, desinflamar. Pela conversa desse podcast, você focou bastante nessa coisa do natural, no evitar os medicamentos quando não necessários, a maneira de você se alimentar, produtos tóxicos, né? Hoje a mulher é muito intoxicada pela maquiagem. Maquiagem. Exato. Dizem que uma mulher consome 1 batom por ano. Imagina. No corpo dela. Imagina. De quantidade de tóxicos, né? De coisas. Fora tudo isso que você disse, tipo alimentação, o environment, né? O ambiente de coisas tóxicas. O que mais que nós podemos procurar no sentido de inflamação ou desinflamação? Se manter o menos inflamada possível. Olha só, o processo da inflamação, ela vai, assim, se a gente for falar, uma perspectiva psicoemocional, ela vai de uma irritabilidade, né? Algo está me tirando do meu estado, está me irritando tanto que eu estou me inflamando. Imagine, eu estou me inflamando. Então, assim, primeiro é perceber o que é que está me irritando, o que é que está me colocando nesse lugar de inflamação, de algo que está me incomodando, né? Então, assim, eu buscaria orientar essa mulher a estar em um ambiente cada vez mais saudável. Seja ele um ambiente de trabalho, seja ele um ambiente nas relações sociais, nas relações amorosas, enfim. Eu ia orientar essa mulher a estar em um ambiente onde não te traga esse processo de irritação que causa inflamação, né? O que ela está levando para dentro dela que está inflamando o corpo dela? Exatamente. O quê? Pensamentos, emoções, aquilo que eu preciso dizer e eu não digo. Exato. Aquilo que eu estou engolindo, que eu preciso dizer não, mas eu digo sim. Essa carga emocional é muito grande. Exato. A carga emocional é onde vai inflamar ainda mais o seu corpo. Provavelmente, é isso, eu preciso conhecer melhor esses sintomas, mas provavelmente são mulheres muito doadoras. Provavelmente, muito doadoras e acaba acumulando. Elas acumulam tanto que elas vão, né, inchando, elas vão acumulando, porque elas estão o tempo todo se doando, né? E engolindo coisas para se doar ou para não desagradar o outro, né? Não sei. Eu estou aqui deduzindo porque eu não conheço, assim, eu nunca tratei de ninguém com Fernanda, lipedema. é exatamente isso. Na constelação familiar, você vai perceber, óbvio que aí a gente não vai falar em 100%, mas a grande maioria são realmente de mulheres que engoliram muitas coisas,
que deixaram de fazer muitas coisas, sabe? Foram excluídas. Abrindo mão Exatamente. abrindo mão de você, da sua Exato. vida, daquilo que você gosta, dos seus desejos, daquilo que te dá prazer, né? Abrindo mão e foi acumulando, imagina, Exato. acumulando irritação, acumulando inflamação. É aquela mulher lá atrás que perdeu o marido e não pôde viver o luto porque tinha Que dá conta de um monte de 20 coisa. filhos para poder cuidar, teve que sair, teve que sustentar. E aí é uma Exato. outra geração, né? E assim, são mulheres que acumulam muitas coisas, né? Provavelmente. Acumulam muitas emoções. E aí o corpo retém. Exato. inflama. É. Próxima pergunta, produção. A próxima pergunta é: essa onda do desapego, né, que se fala muito hoje, né, no meio, né, das pessoas que estão buscando menos estresse, basicamente cai no assunto slow living, né, que é o viver um pouco mais devagar, desconectado com fazer questão de muita coisa, até a própria casa, desapegar do consumismo, comprar só o que você precisa e tudo mais. Você acredita que se a pessoa isola o lipedema ou qualquer outra doença, diabetes, por exemplo, como a doença, que é somente lá o efeito, não a causa, se a pessoa focar num tratamento para o estresse, você acredita que reduz a inflamação a ponto de a pessoa ter uma vida melhor no sentido de doenças? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, né? Porque, assim, quanto mais essa pessoa, né, seja homem, seja mulher, enfim, que vá trabalhar essa relação do desapego, primeiro que ela vai desapegar dela mesma, no sentido assim, eu tenho uma estrutura física, né, que com lipedema eu tenho uma estrutura que é hoje, né? Quando eu desapego disso, eu fico só apegada àquilo que o físico está me oferecendo, eu já diminuo 50% do meu estresse. Então, essa relação de não poder usar short ou de não poder usar blusa, né? Quando eu me desapego, eu disse, olha, gente, isso aqui... Eu me desapego desse corpo, né? Esse corpo, ele não é exatamente o que eu represento. Eu não sou só isso. Eu não sou só corpo físico. Eu tenho muito mais a oferecer na vida, para o mundo, para as pessoas. Eu não sou só isso. Então, quando eu desapego desse lugar, que eu não sou só esse corpo físico que as pessoas estão me vendo, 50% dos problemas já são minimizados. Das questões psicoemocionais. Eu vou me apaziguar com aquilo que eu tenho hoje, né? Exato, assim, gente, eu tenho muito mais a oferecer. Muito mais. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa, sabe? Eu tenho muito mais a oferecer do que esse corpo físico que está me dizendo que eu tenho essa doença. Exato. Eu acredito que toda doença nossa, a gente cria primeiro no plano emocional, né? Depois ela desce para o corpo e vai somatizar. Questão do lipedema, vai somatizar ali no corpo. Então, se eu cuido primeiro desse mental e eu descubro a mulher maravilhosa que existe dentro desse corpo, só que esse corpo é só um veículo que me faz experimentar a vida. É através do meu corpo. Por isso que a Fernanda está falando aqui, eu estou falando, exercício físico é fundamental para que você cuide desse corpo, para que esse corpo físico esteja ali a ponto de você conseguir se locomover, ficar bem para poder experienciar aquilo que a vida te propõe. Só que eu não sou só o meu corpo, eu tenho algo muito maior. E as terapias, o que a Fernanda está trazendo aqui de ginecologia natural, é isso, é algo maior do que o teu corpo pode só te oferecer. O teu corpo está doente? Ele está doente, ok. Mas você, em um outro lugar, no teu plano mental, emocional e espiritual, você precisa cuidar. É por isso que a Fernanda trouxe, gente, a tríade aqui. Mental, espiritual e o divino. O que é o divino? O divino é em você. É você acreditar que existe algo para além. Se existe algo para além do que essa matéria, do que o corpo que eu toco aqui na Fernanda,
Eu não posso só pensar no corpo físico, sabe? Eu não posso só pensar naquela roupa que eu vou no shopping e que antes do lipedema eu vestia 36 e agora eu visto 40. Eu não posso querer vestir 36 novamente, sabe? É mudar esse raciocínio, é me apaziguar com aquilo que eu tenho hoje. Então é isso. Se o lipedema vai curar, não sei. Se ela vai melhorar, também não sei. Mas o apaziguamento, ele precisa acontecer para que você viva de uma forma, a melhor forma que você consegue. Com dor ou sem dor, curada ou não curada, não interessa, até porque eu e a Fernanda aqui, a gente não pode prometer nenhuma cura. Dizer para você que você vai vir fazer ginecologia natural e você vai sair curado é loucura. Não somos loucos a esse ponto, mas é estar em paz com aquele lugar, sabe? É estar em paz de que se eu for convidada para um casamento, eu vou ter que vestir um vestido. E tá tudo bem, porque eu sou para além daquilo ali, sabe? Para além do que as minhas pernas inchadas, o meu braço inchado pode dizer, sabe? Eu sou muito melhor do que isso, eu sou muito maior do que isso. É claro que sim. Chegar a esse ponto existe... Demora. É um processo, Exato. né? Inclusive, existem as etapas da negação, né? Quer dizer, as etapas da aceitação. Né? Inclusive, a raiva, acessar essa raiva, acertar esse questionamento, sabe? Assim, precisa passar por todas essas dores, por todas essas insatisfações, por esse momento de raiva, precisa passar por tudo isso. Não é negar isso e agora eu vou para o mundo maravilhoso. Tô zen, né? No zen, não é. Não é, né? Claro. Porque aí seria muito fácil, não é? Então, eu preciso passar por todas essas etapas, sim, até chegar nesse processo de aceitação. É como um luto, né? Quando eu perco uma pessoa que eu gosto muito, né? Que fez parte da minha vida, eu vou passar por todas as etapas da cura desse luto. E uma das etapas é a negação, né? Exato. Por que isso aconteceu comigo? Ou então, assim, não, isso não está acontecendo, eu não estou vendo para mim. Eu estou lá, a doença está aqui, mas eu não olho para ela. Ou então, a outra é a raiva. Por que isso aconteceu comigo? Porque né? eu. Por logo comigo, eu que sou uma boa pessoa, eu que sou do bem, né? Outra é descrença em Deus, descrença em tudo. Poxa, eu não acredito mais nada em Deus, espiritualidade, nada. Então, tudo isso faz parte do processo de chegar nesse ponto de equilíbrio, né? É importante respeitar as etapas. Produção? Eu acho que o comentário que eu tenho aqui, eu vou só interpretar o comentário, porque é exatamente isso. Eu acho que, é um caso comum, as pessoas acharem que a mulher, ela está condenada, né, com o lipedema, por exemplo, a viver daquele jeito para sempre. Então, o que ela começa a fazer? Querer neutralizar, né, como vocês aí disseram, tem muito mais do que o seu corpo, né? Aí elas começam a focar muito no trabalho ou no cérebro delas, né? Porque elas têm lá muita coisa interessante. E aí elas começam a cada vez mais reforçar o masculino. Negligenciar a doença. Né? E reforçar o masculino. Então, você vê muitas dessas mulheres... Eu participo, por exemplo, de grupos fora do Brasil, fora dos Estados Unidos. O primeiro grupo que foi grande de lipedema foi na Alemanha. E você vê que todas elas eram do mercado financeiro, advogadas, profissões bastante, assim, não que seja só masculina, mas que a característica daquele tipo de pensamento é o pensamento masculino. Entendi. Você pegar as mulheres, assim, que são de mercado financeiro mesmo, corretora de ações, essas coisas todas, você vê que elas estavam seguras atrás de um tailleur, de um terninho. Porque na frente de um juiz você tem que ir, uma advogada, uma promotora, elas vão de terninho. Então, até o lado de se sentir segura na figura masculina é negligenciar o feminino. Sim, sem dúvida. Para poder reforçar que elas não se importam. Porque na cabeça dessas pessoas, dessas mulheres que sofreram o preconceito, né? Elas pensam, o homem não liga, ele é barrigudo, não tá nem aí. E aí ele anda de short mesmo, perna feia. Então aí elas começam a reforçar. Então eu acho que daí elas estão se distanciando mais
da cura. Ou da cura ou do bem-estar com o lipedema. Sim. E eu conheci várias que, por exemplo, fumavam. Se você quer um problema que você não pode fazer tendo lipedema, é fumar. Porque você vai estimular a vasoconstrição, vai piorar o linfático e o lipedema ele se alimenta disso, da inflamação. É assim, olha, quando você vai na busca do bem-estar, você quer ter uma mobilidade melhor, né? Então, assim, ir na busca desse bem-estar é eu não negligenciar a doença. Então, assim, se eu quero uma mobilidade melhor para minha vida, eu quero poder andar mais, eu quero poder ter mais disposição, eu quero poder fazer coisas, né? Então, assim, uma das etapas que, pelo que você está me falando, é essa negligenciar. Eu não vou olhar para essa doença, eu sou mais do que isso e eu não olho para ela. Não é isso. O processo de aceitação é assim, eu entender que isso está acontecendo com isso, mas olhar para ela. Olhando para ela, eu vou passar por todas as etapas que são dolorosas. São difíceis olhar para ela, né? É a raiva, é a negação, enfim, todos esses sentimentos que vão vir à tona, né? Mas meu foco é meu bem-estar. É onde eu quero chegar. E meu bem-estar também está relacionado com a minha mobilidade. Com eu poder fazer coisas, com eu também me sentir bonita. Por que não? Eu também quero me sentir bonita. Eu faço parte desse mundo aqui até então. Eu quero me sentir bonita, eu quero me sentir atraente, eu quero estar no mundo não só como um ser intelectual, de cabeça. Eu tenho um corpo, e esse corpo precisa estar conectado com a minha cabeça. Eu não sou só uma mente, eu sou um corpo como um todo, né? Holístico. Então, é importante também, sim, não deixar de olhar para essa doença, não negligenciar a doença, porque se eu negligencio, eu não estou em busca do meu bem-estar. E aí, pelo que você falou, é exatamente isso. Eu vou para uma carga maior de trabalho justamente para não olhar. Eu vou aqui, ó, tá ali, ó, mobilizando o meu intelecto, né, só o meu mundo intelectual, fazendo coisas, produzindo coisas para não parar, para não olhar para essas dores, né? Exatamente. E aí ela está se distanciando mais, porque está jogando uma carga maior de estresse. Está inflamando mais. Está conectando com a pergunta anterior e negligenciando o feminino, que afinal de contas, essa pessoa está vivendo dentro de um corpo feminino, tem que cuidar dele como tal. Claro! É olhar para esse lugar de doença e falar, ok, você está aqui, você tem alguma informação para me passar. O que você quer me mostrar, sabe? Então, é olhar para essa doença mesmo e falar, ok, você está aqui, eu e você agora somos um, até que a gente consiga se distanciar e vamos caminhar. E essa mulher precisa encontrar esse meio. Mas é claro, gente, como a Fernanda acabou de falar aqui, vai doer. Tudo é uma etapa. O processo terapêutico é uma etapa. Você não vai fazer uma sessão e vai acordar no dia seguinte sem lipedema, sem nenhum sintoma, ou seja o que for que você trouxer. Não, precisa acessar cada etapa. A raiva, o medo, o dizer que você não sente nada, e depois você vai começando a se apaziguar com aquilo, entendendo a tua história, entendendo toda a sua ancestralidade, entendendo aquilo que você traz de lealdades sistêmicas, até que você consiga estar bem com aquilo. Você fale, ok, agora eu consigo passar. Mas vai doer. Nenhum processo terapêutico é legal. Ninguém vem fazer processo terapêutico. Ninguém vem fazer terapia estando feliz. Se eu estou feliz, eu vou para a praia, gente. Vou fazer o quê? Vou pagar? Não vai. O processo terapêutico precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de dinheiro. Então, assim, são demandas que precisam acontecer para que você esteja no seu bem-estar. Agora, é uma questão de prioridade. O que é prioridade para você? É o seu bem-estar? Vale a pena você investir? Então segue. Não vale? Tá tudo bem, não tem uma regra específica. A pessoa com lipedema, a pessoa com transtorno tal, tem que fazer terapia. Não é isso. É o que é o bem-estar para você.
Para mim, foi o melhor caminho. Talvez para você possa não ser o melhor caminho. E tá tudo bem. Eu não tô certa e você não tá errada. Cada um faz a sua escolha. E cada escolha tem uma consequência. E você que vai decidir qual a consequência para a tua vida. Produção, próxima pergunta. A última pergunta, na verdade, é um comentário, tá? Eu acho que o mais importante é se você começa a fazer uma terapia, ou tipo autoterapia, meditação, essas coisas todas, só foca exatamente para dentro de você, exatamente o que você é, o que você quer, e não se preocupar com as outras pessoas, e nem mesmo se você vai para um terapeuta e esse terapeuta diz que você tem que reforçar outros lados, tá errado. Né? Você tem mesmo que investir naquilo que é você. Sim, independente de qualquer coisa. Não fala assim, você tem tantas coisas boas, valoriza as outras coisas. Não, continua olhando com foco naquilo que é o que te incomoda. Exato. Para resolver aquilo que incomoda. Assim, no processo terapêutico, a gente vai entrando em equilíbrio, né? Porque, assim, a gente brinca que a gente dá um pouco de dor e dá um pouco de amor. Sabe? Porque se só for dor, a pessoa não aguenta, Exato. né? Então, é assim, a gente vai dar um pouquinho de dor, aí dá um pouco de amor, né? Aí vai oscilando nesse processo, vendo o aspecto que é doloroso, que incomoda, e o aspecto que a pessoa já está estabilizada, né? É um potencial da pessoa. Então, uma pessoa que tem um potencial de ser persistente, isso é um potencial que precisa ser valorizado. Pô, olha, você é persistente, tá vendo que você é persistente, você não desistiu. Aí, outra questão que a pessoa ainda precisa olhar para, aí continua valorizando a persistência, porém, olha um pouquinho para esse lugar aqui, olha, esse lugar aqui está mais difícil para você. Vamos juntas olhar para esse lugar, nunca sozinha. Eu estou com você, vamos juntas nesse processo, você não está sozinha, e assim vai. Vamos valorizar esse lugar que já está feito, né? O lugar já está ali feito, o que falta construir, vamos construir devagarzinho. Porque dói, gente, terapia dói. Mas a terapia te liberta, a terapia consegue te colocar num lugar que você antes não conseguia acessar. E qual é esse lugar? É dentro de você, é você saber aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, é começar a construir os seus limites e saber colocar o limite no outro, saber dizer para o outro de forma amorosa, olha, até aqui você vai, mas até aqui não dá mais, eu não permito mais. É encontrar essa amorosidade de tocar o outro, é encontrar essa amorosidade de falar com o outro e não sair desse lugar de explosão de que eu preciso falar de qualquer maneira para o outro, não. É saber a sutileza, a tua sutileza, aonde você gosta de estar, sabe? Aonde que é o lugar confortável para você, dentro de você, e perceber essas nuances do ser humano, que é a coisa mais linda do mundo, né? De conseguir caminhar aqui, de conseguir esse ambiente para mim tá legal, esse ambiente para mim não tá legal, sabe? Você realmente se descobrir, a tua autodescoberta. E para mim é a terapia que traz isso, porque você acessa os lugares que muitas vezes sozinha você não consegue acessar. Verdade. Né? Fê, por favor, suas considerações finais. Queria agradecer mesmo estar aqui mais uma vez. Esse tema é um tema instigante, né? Eu realmente não conhecia lipedema. Vou ler mais sobre o assunto. Fiquei muito curiosa até em ver os dados, né? Disso, já que eu trabalho com mulheres, né? Com o feminino. Enfim, muito grata, né? Mais uma vez estar aqui. Mais uma vez discutindo sobre assuntos tão delicados, né? Que é o feminino, que é a lipedema, que é essas relações que a gente vai construindo durante a nossa vida como mulher e toda essa lógica que a gente vai também vivendo como foi dito, do patriarcado, daquilo que está no inconsciente coletivo, né? Como a gente vai lidando com tudo isso. E vamos seguindo a vida com o pé no chão, discernimento, né? Autoamor, autocompaixão. E é isso.
Fernandinha, obrigado por ter voltado aqui, obrigado por trazer sua experiência sobre o feminino, sobre a ginecologia natural. E para você que ficou aí com a gente até agora, se você gostou desse tema, curte, compartilha esse vídeo. E para você, mulher que está aí do outro lado, não precisa estar sozinha. A Fernandinha trouxe muitas dicas aqui, muitas coisas bacanas, então procure, tenha voz. Conheça o teu corpo, conheça o teu feminino e conheça também o seu masculino. Esteja com esses dois lados bem balanceados. Se conheça, porque cada vez mais que você se conhece, melhor você fica nesse lugar, mais você se apazigua com esse lugar, independente da doença, do transtorno, qualquer coisa que você tenha, mas quando você realmente é o protagonista da tua história e você sai desse lugar de vítima, de que, por que aconteceu comigo, por que eu fui sorteada, mas você entende esse outro lado. Comigo sim, e comigo eu posso fazer diferente, e você faz diferente a tua história. Você inspira não só você, mas você inspira outras mulheres que também estão do seu lado e que falam, nossa, olha como ela mudou, ela me inspira, então eu também vou querer mudar. Então, mulheres, inspirem outras mulheres, acolham outras mulheres e assim a gente cresce com essa rede de apoio do feminino, apoiando o feminino, uma nutrindo a outra, porque o feminino é isso, o feminino é nutrir, o feminino é cuidar, o feminino é alimentar, mas esse primeiro alimento começa com a gente, com a nossa casa. Então, volte um pouquinho para a tua história, volte um pouquinho para a tua infância, volte para a tua primeira casa e comece fazendo as pazes com a tua mãe. É nesse lugar, é aí que tudo começa. Quando eu faço as pazes com a minha história, com a mulher que é minha mãe, e eu consigo olhar para a história dessa minha mãe, mas distanciando e tirando um ideal de que essa mãe precisa ser perfeita, eu passo a entender a imperfeição que existe nesse ser humano, assim como também a minha imperfeição. E a partir desse momento de imperfeição, eu consigo ouvir toda a minha história da família, toda a minha história feminina, o que essas mulheres queriam dizer e ainda não conseguiram dizer. Então você hoje está tendo a oportunidade de fazer diferente do que todas essas mulheres fizeram. Então, se você que tem lipedema precisa de ajuda, vem, nos contacte aqui embaixo da descrição desse vídeo, do podcast, vai estar todos os contatos da Fernanda, os meus contatos, e nós estamos aqui à disposição para poder ajudar vocês a passar por isso, a melhorar, na verdade, ajudar você a encontrar a melhor forma de você fazer o seu caminho diferente, o seu caminho menos inflamado, porque quando você conhece a sua história, você tem o poder está nas suas mãos de escrever uma história diferente. Fazer um futuro diferente do que o presente e do que o passado foi. Um beijo e até o próximo Jornadas da Alma. Tchau, tchau.